chance de o Atlético com negociação de jogador, enfim, muita coisa legal, tenho certeza que você vai curtir esse vídeo. Antes, deixa eu só me apresentar, me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que tá rolando com o seu clube do coração, para não perder nada. Aperta o botão vermelho de inscreva-se, ative todas as notificações e também deixe seu like, beleza? Bom, vamos começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias, tem muita informação importante. A primeira delas, o Olympique de Marselha suspendeu as negociações com o Atlético Mineiro referentes ao atacante Luiz Henrique. Uma reunião nos últimos dias decretou a permanência do atleta, que será mais utilizado pelo técnico Gennaro Gattuso. Quero contar também que o Atlético Mineiro vendeu Ian Felipe até aí nenhuma novidade. Jogador de 19 anos de idade, meio atacante, foi titular na Copa São Paulo de Juniores. Quero falar sobre as cifras do negócio com o Atlético São Luís do México. Operação de $800 mil, que equivaleram a 80% dos direitos econômicos, ou seja, o Galo vai embolsar R$3.900.000 e vai ficar com 20% do valor de uma venda futura. A movimentação do Atlético na janela, principalmente nos casos do Bernard, que, aliás, ontem à tarde, uma pessoa ligada ao mundo da bola me disse: o Bernard já está contratado, chega em junho. Eu falei: mas como tá? Você não assinou ainda? Já está palavrado. Palavrado não é contratado, mas disse que chega em junho. Mas essa pessoa também me falou do Luiz Henrique. Parece que o Luiz Henrique melou, mas quem fala é o dono, que é o Rubens Menin. Bernard é um cara super bacana, um profissional top, né? A gente tem uma história muito grande com ele, pelo que ele já foi no Atlético, ele gosta do Atlético, isso é importante. Ele se encaixa naquele perfil que eu comentei anteriormente com você, né? Também esconder que existem negociações com o Bernard, eu não vou esconder. Né? Isso existe, é público, né? Já saiu na imprensa. Então, existem essas negociações, elas podem, de fato, chegar, vamos dizer assim, no final feliz ou não. Nós temos que aguardar os próximos passos. Em relação ao Luiz Henrique, a coisa é um pouco mais obscura. Então, existe muita especulação, é isso, aquilo, aquilo outro, mas eu acho que a gente tem visto muito mais especulação que qualquer outra coisa concreta. Olha, a imprensa... Quem foi que... Foi você que colocou, né, Dora, ontem no grupo, a questão da finalização da situação do Luiz Henrique, né? Isso. Que fica lá, né? Buenas, muchacho. Boa tarde a todos. Dois jornalistas franceses, né, publicaram que o Luiz Henrique, depois das últimas atuações, ganhou muita moral com o treinador, com a diretoria lá do Olympique de Marselha, e aí a decisão do clube, então, foi de mantê-lo, né, de recusar qualquer proposta que tenha chegado e dele continuar no clube, porque a verdade é que ele se recuperou lá. Então a avaliação dele agora é positiva, veio o Luiz Henrique como um jogador importante para a sequência da temporada, né? Ela está na metade da temporada, o calendário é diferente. Então o Luiz Henrique, se tinha proposta, o Menin falou que é especulação, mas se tinha proposta do Atlético, ela foi recusada e o Luiz Henrique segue no Olympique de Marselha de acordo com esses dois jornalistas franceses. O nome deles agora eu não vou me lembrar, mas é uma publicação em conjunto desses dois jornalistas que apuraram lá na França e publicaram ontem no Twitter, então, a situação do Luiz Henrique. Nós vamos voltar nesses assuntos. Bom, retomando o papo aqui, mas agora ainda sobre o Bernard. Chama agora ou depois do intervalo, Andrezão? Pode seguir aqui? Então, a pergunta que eu preciso fazer agora, e eu vou girar com os colegas aqui, é se... Bom, o que eu tenho de informação é que o negócio já está engatilhado. Eu vou até tentar um contato aqui para confirmar sobre a questão do Bernard. Ô, Dólar, só passar por você e vou no valor aqui também. Vale a pena, na sua opinião, e se contratou, é um acerto? Eu acho que vale a pena desde que os valores estejam dentro da expectativa que o Atlético também tem no negócio. E se está caminhando para um acerto, tudo indica que sim, né? Então, o Bernard, tecnicamente, a tendência é que ele agregue ao elenco do Atlético. A gente tem falado muito sobre a possibilidade do Filipão girar um pouco também o elenco ao longo da temporada, são muitos jogos, né? Ontem mesmo a gente falava dessa briga por posição, Scarpa, Igor Gomes, né? Como que o Zarate também, como é que tá todo mundo brigando ali por algumas vagas no meio campo do Atlético. O Bernard vai chegar para ser também mais um para entrar nessa briga, né? Hoje ele joga de forma diferente, ele é um cara que joga como meia, ele não é mais aquele ponta esquerda, mas tem espaço para ele também nesse time do Filipão, né? Ele chegando no meio do ano, aí a questão é ver a condição física dele, ele tá em atividade lá, né? Ver se ele não vai chegar também muito desgastado, porque vai ser um fim de temporada para ele vai praticamente emendar, né? Vindo para o Atlético, sem férias.
Então, se ele tiver com a condição física legal, questão de ambientação acho que não vai ser problema, ele já é um cria do Atlético, né? Já está totalmente habituado à cidade e à estrutura do clube. E aí a tendência é com o tempo ele entrar nessa briga no meio campo aí de agregar mesmo. Ele é um bom jogador, né? Tá um pouco sumido aí dos holofotes por causa das ligas que ele jogou ultimamente, mas eu não tenho muita dúvida quanto a ele agregar tecnicamente não. A questão é financeira, né? Mas aí o Menin mesmo, nas palavras dele, se mostrou bem otimista, elogiou muito o Bernard, então a tendência é que haja mesmo um acordo e ele venha pro Galo no meio do ano. Porque existe uma história, né, Valu? Existe uma história do jogador com o clube, não é o mesmo, obviamente, mas também não esqueceu de jogar futebol. Tive jogadores que rodaram ali em 2013 que ainda continuam jogando em alto nível, e o Bernard é um cara que, bom, histórico de contusão, sinceramente, não tem contusões graves, etc e tal, e aí a coisa engatilhada, Valu. Boa tarde para você, para os amigos, a quem nos assiste. Eu só não consigo enxergar, por exemplo, com a mesma perspectiva de chegada do Scarpa. Antes da chegada do Scarpa, a gente estava falando de um jogador que tem capacidade técnica de melhorar de uma forma muito impactante um time que já funciona muito bem. Obviamente, a potencial chegada do Bernard, ele não piora o elenco do Atlético, não é isso. Só penso aqui, colocando uma contratação que já foi efetivada e a possibilidade de outra, eu acho que o Bernard se torna um jogador muito importante com relação à opção da equipe principal. Não estou dizendo que ele não possa ser titular, tá, pessoal? Porque hoje, até pensando ali o lado que ele pode atuar, taticamente falando, a gente tem o Zaratio, que teve dificuldades durante o ano, foi um ano muito difícil para ele, tecnicamente, pessoalmente, e o Pedrinho, né, que era até um cara para lutar por aquela posição, não conseguiu ser tão útil assim. Do outro lado, as coisas vão ficando mais bem resolvidas. Igor Gomes bem, ontem a gente estava falando aqui até a respeito do quão caro o Igor Gomes pode vender essa posição para o Scarpa. Do outro lado, as coisas estão mais bem resolvidas. Mas se você puxar para o lado direito do campo, o Bernard pode chegar aí, tem ao seu lado essa questão de ser um jogador muito saudável, um Bernard diferente daquele que passou pelo Atlético. Então eu entendo que é um jogador que ajuda a diminuir aquela distância do time dentro de campo. É uma peça que pode ajudar e muito o Atlético, eu penso dessa forma. O Gabriel, sobre o Bernard e o Luiz Henrique, que parece que o Luiz Henrique não vai virar mesmo, o dólar destacou. E aí, se no Luiz Henrique não vem, aliás, quem falou comigo ali fora hoje que achou que estava muito caro realmente, essa que foi você, né, André? Chuto, André 6 milhões de euros, o André disse que estava muito caro e eu acho até que o André tem razão, eu também acho muito dinheiro, mas enfim, gostaria de ouvir. Para começar, HG, o Panathinaikos nessa temporada tem 35 partidas. Sabe em quantas partidas o Bernard não participou? 3. Olha só. Ficou fora de 3 partidas. Então não tem conversa, o Bernard é um jogador importantíssimo para o Panathinaikos, é um cara que está em atividade, está jogando. E é importante ressaltar exatamente o que o Dólar falou, que ele não é mais o alegria nas pernas, que vai correr pela ponta esquerda, que é a posição que falta no Galo. Isso é um ponto meio triste, porque o Filipão gostaria de ter no seu elenco esse ponto esquerda de velocidade, e talvez o Bernard não vá ser mais esse jogador de alta velocidade. O Atlético ainda busca, exato, que é a seria o Luiz Henrique. Isso. Mas o Luiz Henrique melou. É bom então ressaltar o Atlético que vai continuar. Vai continuar buscando. Sabe o que Só que sem Caetano, como é que fica essa busca? Gabriel, sabe o que eu vejo? Eu tenho uma opinião sobre essa questão. É claro que é um negócio que passa pela cabeça da gente. Que eu vejo a vinda do Bernard como preenchimento de um coração atleticano. Que isso? Poético. E eu vou explicar o porquê. Eu vou explicar o porquê do preenchimento que eu estou dizendo. Eu vejo que a saída do Paulinho, ela é algo que já meio que está traçada pelo Atlético. Sim. É algo que eu imagino, e eu estou falando de posições diferentes, mas eu estou falando de preenchimento. Quando o Atlético perder o Paulinho, que é algo que vai acontecer, em algum momento isso vai acontecer, porque é um cara que a gente vê a temporada que ele teve de 2023, o que ele pode render para esse time do Atlético, com a contratação que foi feita, jogar ao lado do Scarpa, tendo o Hulk forte como o Hulk já mostrou isso na primeira partida dele no ano, então se cria uma expectativa muito alta em cima do que o Paulinho possa vir a render. Já falei isso aqui outras vezes, mas a audiência é rotativa. Eu vejo que o Atlético pode estar tendo uma movimentação de tabuleiro e pensando, eu vou perder o Paulinho, que é um ídolo, que é um cara que é uma referência, isso eu estou pensando, projetando o futuro.
Pensando como a diretoria do Atlético pode estar pensando essa contratação. Porque aí quando o Bernard estiver aqui, quando for anunciada a contratação do Bernard, para o torcedor do Atlético ele pensa, eu estou perdendo o Paulinho, faz parte do futebol, mas está chegando o Bernard. Então eu vejo que o Atlético, e é importante trabalhar com esse molde, trabalhar pensando à frente, 2 passos à frente, porque é uma contratação que preenche o atleticano. Que você perder o Paulinho, de certa forma, você ter o Bernard te preenche. As movimentações, porque o Atlético, todo mundo já falou, e já foi falado por diretores do Atlético, que o Atlético tem que trabalhar ao longo da temporada com 15 titulares. Hoje, todo grande time de futebol que quer brigar por título, ele pensa em 15 titulares. E o Bernard entraria nessa. Mas a saída do Paulinho, para mim, é uma saída que o Atlético já projeta lá na frente. Ô Elton, e não só isso, você até fez a ponderação de que o Bernard, no caso, joga em uma outra posição do Paulinho, claro que sim, né? Mas se o Filipão quiser também, numa eventual perda do Paulinho, chegada do Bernard, dá para fazer um ajuste tático e o Bernard meio que entrar nessa vaga segundo do Paulinho. atacante, né? Ele poderia ser ou um segundo atacante, ou muda um pouco o esquema, o Bernard entra como um meia junto com o Scarpa, dá para fazer esse ajuste e o Bernard ser um substituto do Paulinho fazendo outra função. Né? Dá para fazer isso. Se o Atlético, a não ser que o Atlético, né, numa eventual perda do Paulinho, contrate outro atacante do mesmo calibre, uma saída que o Filipão vai ter, alterando a forma como o time joga, é utilizar Bernard e Scarpa juntos. Até. Pensando só em alguns jogadores que saíram, quando você lembra do Johan, ninguém tem dúvida, por exemplo, que o Bernard é mais jogador que o Johan. Né? Sim. Então, até em termos de qualificação do elenco, o Atlético não traria um jogador, na minha opinião, tá, pessoal, para falar assim, nossa, se colocar o Bernard nesse time titular, são Virou perspectivas máquina, né? diferentes. Por exemplo, eu tenho uma perspectiva diferente com relação à chegada do Scarpa. Mas você lembra do Johan e você tem um Bernard, digamos assim, né? Naquela troca você qualifica mais. Porque qualificar o elenco não se trata apenas de jogador que chega para ser titular, né? Tem ali também um plantel para suprir os titulares do Atlético. O ano passado ficou muito evidente. A gente sabe, não existem outros Hulks e Paulinhos tão fáceis assim no mercado. Mas acho que o grande desafio para o Atlético nessa temporada, claro, se puder qualificar a equipe principal, ótimo. Mas é diminuir a distância quando esse elenco precisar de girar durante a temporada. E outra coisa, essa informação que o Gabriel trouxe aqui é muito importante, sobre a sequência, a temporada, né, a alta carga de jogos, e aí eu estou me referindo exatamente ao que eu disse antes. Não tem um histórico de contusões, agora, de qualificação, é para subir régua. É para subir régua, né? É que a saída do Paulinho, se ela acontecer no meio do ano, e deve acontecer, e está caminhando para ser talvez a maior venda da história, né? O Atlético, que tinha o Bernard como a maior venda da história, agora pode ter o Paulinho com a volta daquele que foi a maior venda. E que ainda tem bola, que ainda tem idade boa para se jogar futebol, que ainda tem tempo de rodagem, com pouco histórico, com quase nenhum histórico de contusões graves. E olha só o que esse cara tem jogado pelo Panathinaikos. É uma sequência de 3 jogos só fora, foram 50? Não, 34. 35 jogos, 35 jogos, 3 ele ficou de fora. 32. Porque com 50 na cabeça, o Klopp reclamando, o Klopp não, o Guardiola reclamando, né? É um absurdo fazer 50 jogos por temporada. E o Abel Ferreira falou, querido, aqui fazemos 76. 76. Mas o Guardiola tá certo nessa história. Tá, só deixar bem claro. Tá. Se ele, então, Guardiola não é o seguinte, inclusive, né? se ele reclama de 50 jogos por ano, nós aqui cometemos o absurdo de jogar 76. Isso poderia ser cortado aí, principalmente com a questão da mudança do calendário do primeiro trimestre, quadrimestre, sei lá. Enfim. Tá, então, rapaziada, mais um vídeo aí do Galo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative a notificação, compartilhe esse vídeo aí para chegar para mais pessoas. Então tá aí, né? Como já tinha sido comunicado alguns dias atrás, o Galo não vai conseguir mais contratar o Luiz Henrique, né, para o seu ataque, mas provavelmente aí Bernard vai ser jogador do Galo no meio do ano, né? O próprio presidente aí, o dono da SAF, o Rubens Menin, informou que o Bernard está para ser contratado pelo Galo, né? Deve chegar aí no meio do ano, né? Porque ele ainda tem contrato lá, o contrato dele se encerra no meio do ano, então ele chega aí no meio do ano para se juntar ao restante do elenco
A minha única preocupação é que os campeonatos já vai estar em andamento, né? E espero que ele se entrose rápido com o elenco, com os jogadores e venha com uma boa forma física, né? Para poder fazer um excelente trabalho pelo Galo e ajudar a gente nessa temporada aí, né, torcedor? Deixa aí seu comentário, sua opinião sobre isso aí e vamos que vamos.